Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os ouvintes, todos os amigos e irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui novamente, entrando na sua casa para juntos nós compartilharmos desse momento especial. Que alegria, que prazer, que satisfação eu tenho no coração de poder ter você aí do outro lado nos assistindo. O programa Palavra de Fé, nessa oportunidade, vai estar ministrando uma palavra para a família. Eu quero falar sobre o drama de um pai chamado Davi e de um filho chamado Absalão. Fique conosco e compartilhe conosco da poderosa palavra de Deus. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Hoje nós vamos falar sobre o drama de um pai chamado Davi e de um filho chamado Absalão. Eu gostaria de basear a minha palavra a partir de um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo de número 8. Preste atenção nesse texto e veja o quanto este assunto é um assunto sério. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse versículo, amados, me enche de preocupação, de responsabilidade, porque quando eu olho para ele, eu aprendo que a família é a nossa maior responsabilidade. Eu tenho a obrigação de cuidar bem da minha família, de dar o melhor de mim em função da minha família. O apóstolo São Paulo, quando está ensinando o jovem pastor Timóteo, ele mostra claramente que não adianta nada eu ser um grande pastor, um grande líder, uma pessoa respeitada na sociedade, quando na verdade na minha casa, dentro do meu lar, os meus filhos, a minha casa, ela não serve ao Senhor. Eu sei perfeitamente, especialmente por vivenciar isso há muitos anos, que é possível que um pai faça tudo o que deva fazer, uma mãe faça tudo o que os filhos precisam que seja feito, e no entanto os filhos não sirvam a Deus. Eu sei que você não pode julgar uma pessoa através dos atos dos filhos, mas eu sei também que a nossa obrigação passa primeiramente pela família. E eu quero ilustrar essa verdade usando o exemplo de um homem chamado Davi e de um filho, né? Esse Davi que você conhece, que nós conhecemos a história de Davi, um dos maiores personagens do Velho Testamento. Se existe um homem que nos ensina, esse homem chama Davi. Ensina-nos com os seus erros, com os seus acertos, com a sua coragem, com a sua fé, com a sua devoção. Enfim, Davi é um homem que em todos os momentos ele nos ensina. Então vamos aprender um pouquinho, né, acerca de Davi. Eu até anotei aqui o seguinte:
inicialmente, nós devemos considerar que Davi é um homem como muitos de nós, né? Homens e mulheres deste século, homens que decidem, pessoas que tomam decisão todas as horas, gente que negocia, gente que tem uma vida muito prática, muito corrida, gente que não tem tempo a perder, gente ocupada, gente que administra muitas coisas a um só tempo. Davi era assim. Ele tinha um reino para administrar, porque ele era rei. A sua vida era ocupadíssima, muito ocupado, porque era um homem de ação, de lutas, de desafios, de muitas emoções e de muito estresse. Era assim a vida de Davi. E eu pergunto, não é também a nossa vida? Mas tudo isso, amados, não pode ser usado como desculpa para nós não cuidarmos bem da nossa família. Eu sei que tem muita gente fazendo coisas que são importantes e ganhando dinheiro. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas na área profissional, mas, no entanto, a família está arrasada, destruída. Então, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: para quem é que estamos transferindo a responsabilidade de educar nossos filhos? Qual é a nossa missão? Para o avô? É isso que nós estamos fazendo? Passando a nossa ocupação de criar, de disciplinar os nossos filhos para o avô, para a avó, para os filhos mais velhos, para a empregada, para a escola, para a babá eletrônica, para a televisão, não é? Para a escola dominical, para o pastor? Para quem? Para quem nós estamos passando a responsabilidade de educar nossos filhos? Essa responsabilidade, ela é intransferível. Intransferível. O filho é seu. O filho é meu. Eu tenho a obrigação de cuidar bem dele. A filha é sua. A alma deles vai ser cobrada de nós. A escola, a igreja, os orientadores, né, as atividades intelectuais e recreativas são recursos para a educação e administração do tempo e do desenvolvimento da criança. Agora, eu preciso saber que, na verdade, se eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma do meu filho ou da minha filha, eu perdi muito. E corro o risco de cair nesse versículo. Aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Então, perceba o quanto isso é importante. E, ao mesmo tempo, o quanto isso é algo sério, muito sério. E eu vou, no próximo bloco, dizer a você, mostrar a você que está sintonizado do canal 23 da NET, no programa Palavra de Fé, nós vamos mostrar como que Davi, um homem que teve muitas vitórias, teve derrotas muito tristes na sua família. E por que isso aconteceu? Um minuto só e nós já vamos voltar com o momento da Palavra de Fé. Voltando ao texto que nós estamos estudando, ao assunto, ao tema que nós estamos estudando, né, o drama de um pai chamado Davi e de um filho chamado Absalão, eu quero ler 2 Samuel, capítulo 13. Olha o que começa a acontecer aqui. E aconteceu,
depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos seus olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Olha o que começa a acontecer aqui. Como Davi tinha várias mulheres, naquela época era permitido a poligamia, e Davi teve, eu penso que Deus tolerou a poligamia naquele período, e Davi tinha várias mulheres, ele tinha vários filhos com várias esposas. E aqui começa a se desenhar uma tragédia. Um dos filhos de Davi se apaixona por uma de suas irmãs de mãe diferente. Eram filhos todos do mesmo pai, Davi, Absalão e Aminon e Tamar. E esse Aminon se apaixona, e a palavra é essa, não era amor, era paixão, por Tamar. E alguém aconselha a ele, um dos seus amigos, diz, olha, é fácil, inventa que você está doente, fala para o seu pai que você quer um prato preparado pela sua irmã Tamar, e quando ela vir lhe servir, você usa da sua força e tem a relação sexual com ela. Olha que conselho diabólico. E o Aminon apaixonado faz isso. Cria lá um cenário, pede para o pai pedir para a irmã fazer um prato, e acontece que ao entrar no seu quarto para servir o irmão, ele simplesmente molesta ela sexualmente. Um irmão molestando uma irmã. E aqui, amados, começa um drama. O que acontece? Davi, ao saber disso, fica irado, mas não faz nada. Vamos dar uma olhada? 1 Samuel 13, versículo 21, diz assim, ó, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Mas parou por aí. Não tomou não disciplinou Aminon, não fez nada contra o filho, que fez uma loucura. O que é um irmão ter coragem de molestar sexualmente a sua própria irmã? Como o pai não tratou do caso, brigou, chamou atenção, mas não tratou do caso, o que aconteceu? O irmão de pai e mãe de Tamar, que chamava Absalão, se revoltou, mas se calou. E diz, eu vou arrumar uma situação, mas o meu irmão não vai ficar impune. Aí veja o que vai acontecer a partir do versículo 23. E aconteceu que passado 2 anos, não foi 2 meses, 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, é uma cidade, né, onde ele tinha gado, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei para um banquete. E veio Absalão ao rei. Olha como que Davi foi imperito, imprudente e sem responsabilidade aqui. O Absalão vem para ele e diz, veio, pois, Absalão ao rei e disse, eis que o teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. Olha a resposta de Davi para o filho Absalão. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não ser pesado para ti. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Gente, pensem comigo, Davi era rico, muito rico, ele já era rei de Israel, ele tinha recursos, né? Se fosse verdade essa desculpa que ele deu, ele podia, não filho, tá bom, eu além de ir, eu vou te ajudar a fazer a festa. Mas Absalão tinha tanta certeza que o pai era um pai como muitos que a gente conhece, que não liga para o filho, que não tem tempo para o filho, que vive dando desculpa para os filhos, que ele fez o certo, ele convidou o pai, mas ele sabia que o pai não ia. Por que eu sei que ele não sabia? Porque a intenção dele era matar Aminon. A intenção dele nessa festa, tanto é verdade, que se a gente continuar lendo, você vai ver que a festa aconteceu, Davi não estava presente quando não podia estar ausente, e aí o que acontece? Simplesmente, ele
cria lá uma situação, embriaga Aminon e assassina o próprio irmão. Absalão mata o seu irmão Amon, ou Aminon, como queira expressar. E aí, amados, quando Absalão trama a morte do seu irmão e o seu pai recebe a notícia de que Aminon estava morto, ele fica mais uma vez revoltado, pega o seu filho e manda ele para a casa do sogro. E aqui eu quero mostrar para você algumas coisas que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Né? Nós não podemos transferir responsabilidades. Primeiramente, Davi transferiu responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os seus filhos, quando na verdade ele tinha que ter feito isso. Segundo, depois transferiu a responsabilidade agora de apaziguar o coração de Absalão para o sogro, Talmai. Se você ler isso em 1 Samuel capítulo 13, 37 a seguir, você verá isso. Né? Davi talvez pensasse que o sogro fosse mudar o coração do neto. Porém, o próprio sogro não gostava muito de Davi. E aí, em vez de ajudar Davi, criou mais revolta no coração de Absalão. 3 anos inteiros, Absalão não viu o seu pai. E, naturalmente, isso foi criando uma revolta dentro do coração dele. E, de repente, amados, ele começa a fazer uma série de coisas para ver o seu pai. E o seu pai até manda ele retornar. Só que não queria que ele morasse no palácio ou perto dele. Quer dizer, pode voltar, mas eu não quero você perto de mim. Isso era o rei Davi, irmãos. O grande rei Davi. Um homem que eu até fiz questão de anotar aqui, ó. Nós aprendemos com Davi que Davi ele era capaz de vencer gigantes como venceu Golias. Ele era capaz de matar um urso como ele matou. Que ele era capaz de matar um leão como ele matou. Mas ele não sabia confrontar os seus filhos olho no olho. E dizer, filho, o que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Essa foi uma das falhas de Davi. E eu quero mostrar para você o final dessa história. Aguarde um momento só e nós vamos retomar, mostrando a você o que acontece quando a gente deixa de cumprir com a nossa obrigação de pai. Retomando a nossa palavra, o drama de um pai chamado Davi e de um filho chamado Absalão, eu quero continuar mostrando a você aqui que quando o princípio da responsabilidade falta, quando a gente deixa de cumprir com o nosso papel de pai, as coisas começam a sair do eixo. E vou dizer mais a todos vocês que estão sintonizados, que estão aqui nos assistindo e, acima de tudo, compartilhando dessa palavra. A sua família é o maior patrimônio que você tem. Então, não há nenhuma justificativa. Eu posso ser um pastor presidente, eu posso ser um governador, eu posso ser um presidente da República, enfim, por maior que seja a minha ocupação, isso não me desobriga de cuidar da minha família. Então, por favor, pense sobre isso que nós estamos conversando. Veja o que vai acontecer. Davi, na verdade, por não ser um pai presente, Davi era um pai ausente. Um pai que não tinha tempo para os filhos. Um pai que não parava para ouvir os filhos. Eu te pergunto, você tem dado atenção para os seus filhos? Você tem conversado com o seu filho? Quanto tempo faz, especialmente você que ainda tem filho pequeno,
que você não vai na reunião de um dos seus filhos na escola. Há muitas crianças hoje revoltadas, porque vê que o pai tem tempo para tudo. Tem tempo para os amigos, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o lazer, tem tempo para o futebol, tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para o seu filho. Querido, não faça isso. Se você, especialmente hoje, está criando os seus filhos, procure dar tempo ao seu filho. Eu ilustro essa história, não é? Contando de um menino que tinha um pai e um dia chegou para o pai e perguntou: papai, quanto o senhor ganha? E o pai revoltou-se com a pergunta do menino: para que você quer saber? Ele disse: simplesmente para saber. E olha, eu ganho. Na hora ele não quis responder, mas depois o coração pesou, a consciência pesou. Ele foi lá, o menino deitado, falou: por que você queria saber? Está aqui, ó. Papai ganha tanto. Papai ganha R$10 por hora de serviço. Eu falei: então o senhor me empresta R$2? Mas para que você quer R$2? Eu quero para completar. Eu tenho 8, se o senhor me empresta 2, o senhor me vende amanhã 1 hora do seu tempo? É uma simples ilustração, mas que mostra uma verdade. Nossos filhos muitas vezes não têm tempo de conversar com o pai. E você pode ter certeza que se você não conversa com seu filho, se você não educa seu filho, se você não gasta tempo com seu filho, o diabo vai colocar alguém no caminho dele para desencaminhá-lo, para levá-lo às drogas, ao álcool, à prostituição, à falsidade, à promiscuidade de alguma forma. Então eu preciso pensar nisso. Davi simplesmente foi um dos maiores reis da história. O homem que venceu Golias, o homem que fez grandes proezas, mas o homem que viu um filho molestando uma filha, que viu um filho matando, não é? Um filho matando o irmão. E depois esse rapaz, quando ele volta, ele se revolta tanto com Davi, que ele começa a confrontar Davi. E quem conhece a Bíblia sabe que ele lidera uma rebelião contra o próprio pai. Toma o trono do pai. Por algum tempo, Davi, para não matar o próprio filho, ele sai. E o menino, sabe o que ele fez? Teve a ousadia de montar uma barraca, usando uma linguagem atual, no centro da cidade, pegar as 10 mulheres do pai e coabitar com elas, ter relação sexual com elas, diante de todo o reino de Israel. O pai, para não matar o filho, vai para um esconderijo. E esse rapaz vai atrás do pai com um grupo de soldados. E Joabe, que era o principal general de Davi, mata Absalão. Ele morre no campo de batalha. Davi entra em desespero, porque a filha foi molestada, um filho foi morto e agora o outro filho também estava morto pelo seu principal general. Que história triste de um homem vencedor. Então quero te perguntar, qual é melhor? Você às vezes tem uma vida até um pouco mais modesta, mas ter cuidado da sua família, porque tem muita gente que acha que dando dinheiro, roupa, carro para o filho, está dando tudo, deu tudo. Isso é apenas parte. Não adianta você dar conforto, mas não dá educação, não dá amor, não dá carinho, não dá tempo. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu tenho assistido famílias. Eu vivo isso, gente. Outro dia estive na casa de um empresário dessa cidade, um homem riquíssimo, com a vida arrebentada, destruída. Sabe por quê? Porque só se preocupou em dar bens materiais para os filhos, mas esqueceu do principal, que é o amor. Que Jesus nos ajude a sermos pais por excelência. Que Jesus me dê graça, que Jesus te dê graça a conquistar nosso principal patrimônio, que é a nossa família. O meu primeiro rebanho não é toda a igreja. O meu primeiro rebanho é a minha família. Eu tenho tentado pastorear o meu rebanho. E você? Eu quero orar contigo para que Jesus te dê graça para você pastorear o seu rebanho chamado família. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir graça do Senhor para que nós consigamos ser o Pai que Deus espera que nós sejamos. Vamos orar. Vamos falar com o Papai.
Pai querido, eu acabei de ministrar uma palavra que mostra o exemplo de Davi e o seu filho Absalão. Uma família que tinha tudo para ser feliz em todos os aspectos, mas que teve grandes prejuízos, Pai. Eu mostrei, Pai, o quanto é difícil quando um pai, ele se isenta da sua responsabilidade de ensinar, de educar, de acompanhar os seus filhos. Pai querido, me ajuda. Ajuda esse irmão, essa irmã que está orando comigo nesse momento, Senhor. Nos dê a Tua graça, nos dê o Teu poder, para que nós não venhamos, Pai, arbitrar de uma forma negativa esse texto que li. A Tua palavra diz que aquele que não cuida do seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Oh, meu Deus, não permita que nós venhamos cometer esse erro, mas que nós consigamos construir uma família sólida, que os nossos filhos consigam alcançar o céu através do nosso exemplo, através do nosso ensinamento. É o pedido que eu te faço, Pai, que cada família que ora comigo nesse momento possa ser abençoada através do programa Palavra de Fé, em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo mais um programa Palavra de Fé. Nossa alegria, nossa satisfação de poder desfrutar da sua companhia. Muito obrigado por ter ficado conosco, não é? Divulgue esse programa ao seu amigo, seu irmão e saiba que a palavra, ela alimenta a fé. E uma fé alimentada leva a pessoa a ter uma relação saudável com Jesus. Fiquem com Deus, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.